Como é que vai? 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 Eu vou de Rio Madeira. Eu vou de Rio Madeira. Axé, que a gente chega aí de Rio Madeira. Salve a todas e a todos presentes. Olá, boa noite a todas, a todes, a todos. Eu me chamo Betânia Velar, sou técnica de artes visuais e audiovisual do SESC Rondônia e tenho esse desafio hoje de fazer os diálogos visuais com Marcela Bonfim, do projeto SESC Convida, que é um projeto de auxílio aos artistas durante esse período, que é um período tão tenebroso para a gente, e que foram selecionadas 470 propostas artísticas dentro do universo de mais de 14 mil propostas. É uma honra e um desafio também, porque mais do que uma admiração pessoal, eu tenho, sobretudo, uma admiração profissional pela Marcela. E a Marcela Bonfim, ela é uma rondoniana de Jaú, São Paulo, de formação economista,
mas informada, formada, munida de fotografia, artes visuais, audiovisual, poesia, música, canto. Costuma-se dizer que os olhos são a janela da alma, né? A Marcela, ela vaga e vagou no sentido mais poético da palavra, com uma câmera no pescoço, né? Como quem usa uma lente não para ver melhor, mas para evidenciar, né? Para dar visão a um universo, a corpos, a pessoas, a entidades. E a Marcela vem para Rondônia para se redescobrir, descobrir sua negritude, redescobrir essa Amazônia negra, vem com uma vanguarda de si mesmo. Não que não tivessem esses movimentos, né, essas manifestações culturais nas suas formas políticas e poéticas, mas a Marcela vem trazer uma outra visão, né, sobre essa negritude, sobre essa Amazônia que ela é diversa por si só e que também tem a representação de negros e negras, pretos e pretas. E a gente vem convidá-la para apresentar um pouco desse trabalho, que é o Amazônia Negra, mas também para falar sobre sobre o seu trânsito, sobre a sua trajetória poética. E a Marcela é híbrida, né? Ela perpassa todas as artes. Não tem nada dentro das artes que a Marcela não faça e não possa fazer. Então, é uma honra. Eu quero agradecer e convidar a Marcela. É com você. Fala um pouco aí para a gente sobre como é que você chegou, como é que foi esse trânsito dessa pessoa, dessa entidade, para descobrir esse rio, essa negritude, esses povos, esse costume, esses corpos. Fala um pouco aí para a gente. Olá, gente. É uma satisfação poder hoje né, tá, saindo um pouco de casa, mas dentro de casa, né? Eu acho que é uma tendência que a gente precisa, né, se adaptar, em primeiro lugar, mas também celebrar, né? Hoje eu posso mostrar daqui um pedaço de um processo né, de maturidade, né? De enegrecimento, né? Um processo que aconteceu aqui nessa terra chamada Rondônia. Montei a exposição aqui para gente curtir um pouquinho, né? Trazendo um pouco dessa importância também que essa terra fala muito e às vezes fica muito na entrelinha, porque uma coisa é o que a terra fala e a outra coisa é o que a gente pensa da terra, né? Isso eu estou falando sobre Rondônia, né? A gente aqui dentro, né? Quando chega aqui, principalmente nós, eu, uma mulher rondoniana, Betânia disse, né? É uma satisfação tê-la aqui. É uma força da terra, né? A gente tendo o poder de se comunicar. A comunicação ela é muito importante. Mas tá hoje aqui dentro dessa casa, né? Para falar um pouco da importância do que a gente enxerga estando aqui, diferente daquilo que a gente pensa estando fora, né? Esse ano eu faço 10 anos de Rondônia, então é uma celebração poder trazer o Forte Príncipe da Beira, essa fortaleza para cá, né? E falar um pouco dessa importância, né? O que é a importância, né, da madeira, a importância dessa terra, né? A gente está aqui e celebrou o Rio Madeira, né? É uma história muito forte, muito anterior daquilo que a gente conhece a princípio, né? Quando eu falo sobre a Amazônia Negra, eu principalmente considero, né, sobretudo, a presença dos povos indígenas, porque é uma relação, né, essa forma de enegrecer eu acho que é muito saudável, principalmente para nós, né, que estamos aqui rondonianos e rondonianas, né. Aqui é uma terra formada, né, recentemente por esses fluxos migratórios e migratórios, né, e falar desse pedaço da negritude é simplesmente falar um pedaço dessa minha também, né, dessa minha história, né? Porque cheguei aqui em 2010 para buscar o primeiro emprego como economista e, enfim, eu queria ser economista, eu tinha me formado na PUC São Paulo, enfim, existia uma construção dentro da minha cabeça, né? Que é a mesma relação que hoje eu tenho com Rondônia. O que é uma construção? É uma ideia diferente do corpo, né?
se colocar perante um estado também, Rondônia, né? Se fala muito de uma terra, inclusive, né? O próprio nome se grava, a princípio, o nome do colonizador, mas, enfim, chegar por dentro é perceber que existe muito além, né, da própria nomenclatura, né? Para mim, eu vejo Rondônia como essa moça, né? Você chega aqui e encontra, como eu, né? Aí a gente vai falar sobre fotografia, né? Em 2010 eu queria ser uma economista. A fotografia, ela sempre existiu na minha vida, mas não de forma consciente. E quando eu comecei a andar na cidade, eu comecei a deparar, aliás, a cidade se deparou comigo e começou a perguntar se eu era uma Barbadiana, se eu era uma Johnson, se eu era uma Maloney, né? E todo esse plano de ideia na minha cabeça, naquele momento, escrevecia. Eu chegava de um momento muito frustrante da minha vida, né? Afinal de contas, né, eu imaginava que aquele diploma iria me levar em muitos lugares, né? Mas, enfim, a frustração veio principalmente, veio na frente, né? Então, era um corpo aqui que estava sendo, né? Tava tentando se adequar aos espaços. O interessante é que esse encontro com a cidade, né? E esses questionamentos se eu era uma Johnson, uma Shopping, se eu era uma Barbadiana, me trouxe um pouco de, né? Sabe quando te dá eu estava no meio de um nada, né? A frustração, eu acho que uma das últimas coisas da frustração é você se sentir nada, né? O distanciamento de São Paulo me trazia também uma solidão, um vazio, né? Um escuro, um escuro que, enfim, mais para frente a gente fala sobre ele, né? Mas aqui eu estava, né? E o que eu tinha era isso, né? Quando eu saí da cidade com uma bicicleta, perguntavam se eu era uma barbadiana. E aí, né? Enfim, um dia eu resolvi perguntar, né? Para o Margot Paiva, uma artista plástica daqui da região, minha comadre, uma grande amiga. O que é barbadiano? Olha, a cidade, todo mundo me pergunta, não é uma vez, duas. A frequência passou a me trazer uma necessidade de apurar melhor aquilo. Né? Uma coisa que tem hoje, que entrou dentro do meu corpo, a frequência. Né? Como a frequência ela é algo importante. Você sabe se uma coisa está certa ou errada no fundo. Né? A frequência, ela te diz. E aquilo era uma dúvida que estava se criando na minha cabeça, uma frequência. Né? Que ela me trazia um estranhamento, né? Barbadiano, que nomão é esse, né? Shopping, coisa inglês, né? Coisa interessante, né? Eu pensava, poxa, inglês na Amazônia, gente, para pensar. E aí, um dia eu perguntei para Margot, me chamaram de Johnson, perguntando se eu sou barbadiana, ela falou, Marcela, o que são os barbadianos? Os barbadianos são as famílias tradicionais negras, né? São os barbadianos aqui da Amazônia. E me explicou um pouco. E ela estava preparando uma exposição de pintura, né? Aqui, Senhora do Bonfim. E na época ela achou interessante, ela tinha pintado um barbadiano enorme, né? Que era nada mais, né, do que Bobo Johnson, né? Eu acho que é aquele reflexo, né? Mesmo que não seja ele, porque era tão grande, né? E ele foi na exposição, eu acho que ele, quando ele viu, né, a Margot, a gente estava conversando, é isso, é se ver. Então, a Margot, ela ela me convidou, eu achei meio estranho, fui lá para ela, fiquei sentada alguns dias, e depois, quando ficou pronto o quadro, ela me mostrou, que era parte de uma exposição chamada Red Margot. Eu olhei para ela e falei, nossa, mas que pescoço grande, meu Deus. Para que isso, né? O que, né? Ela falou, é para você andar assim, que nem uma barbadiana. Então, esse é o começo da história, né? Andar como uma barbadiana, isso fez muita diferença, né? Então, esse era o meu primeiro clique. E quem deu foi a cidade. Né? Eu vinha de uma frustração. E aquilo que eu tive foi o quê? Olha aí, se você está parecendo com uma barbadiana, algo existe. Né? Hoje, quando eu falo sobre a Amazônia Negra, eu falo sobre também as potências do corpo negro. Né? E é sobre esse escuro, né, que vinha junto na bagagem, que eu falo hoje. Né? Esses caminhos
Porque ao reconhecer, né, quando eu cheguei e conheci o primeiro barbadiano, que foi o Bubu, né, poxa, ele e o Júnior Johnson tocando um samba barbadiano, né, interpretação, né, da cidade, as músicas da cidade, né, e foi muito bonito, né, foi o nosso primeiro encontro, né, e eu pude ver ali a força, né, e depois a gente se reencontrou lá na Casa de Cultura, onde foi a exposição, e foi muito importante mostrar o que aquilo que não existia na minha cabeça. Então, hoje falar sobre fotografia é exatamente, para mim, pelo menos, é falar o que não existia na minha cabeça, aquilo que foi e aquilo que foi se mostrando um escuro, mas que ao buscar, eu comecei a reconhecer um lugar, né, um lugar dentro da minha própria imagem, inclusive, né. Eu consigo falar sobre esse processo, sobre reflexos, né, porque essas imagens passaram a ser autoimagens, inclusive, né. Eu comecei a perceber beleza, né, e não só apenas a estética, como também os traços dos meus, da minha avó, da minha mãe, da minha tia, do meu tio, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus primos. E aquilo passou a ser uma coisa que me puxava a reconhecer outras imagens, né? E só que as imagens começaram a acontecer de uma forma muito. Eu era uma moça com uma câmera fotográfica na mão. Eu tinha comprado a câmera porque eu tinha conseguido o famigerado emprego de economista no governo, né? Onde eu achei que meus problemas iriam se resolver e depois eu vi que não. Ali estava um pedaço bem substancial onde eu teria que pensar sobre a minha cor, principalmente. Então havia uma pressão muito forte, né? Eu comprei a câmera em 2012 porque eu não aguentava mais a pressão do trabalho, né? Por mais que eu fizesse nada parecia assim satisfazer, né? E aí esses momentos eles foram sendo amenizados no quintal dos Johnson, né? Na escola de samba Asfaltão. E eu comecei a perceber a negritude nesses alívios. E eu comprei a câmera fotográfica mesmo porque, existe uma coisa aqui chamada pôr do sol que é imbatível. Né? Olha aqui, a gente está aqui, gente. Eu não resisti, falei, não, eu nem sabia se eu ia saber fazer foto, mas eu resolvi tentar. Eu já estava aqui em Rondônia mesmo. O primeiro ano foi muito difícil, o primeiro ano de entender o tempo. O tempo foi uma relação muito estreita e muito pesada. Foi, além da pressão do trabalho, o primeiro ano, né, não existia uma pressão mental muito forte entre ideia e lugar. O lugar que eu não conhecia, principalmente dentro da minha cabeça, e a ideia, a meritocracia, né? Aquela ideia pequena de Amazônia, inclusive, né? Que passa pela cabeça de qualquer estrangeiro, né? E as paisagens que aqui falavam, mas falavam de uma maneira a soltar um eco. Se tinha um eco, eu sentia que existia algo dentro, mas era como se não tivesse uma permissão, né? A câmera fotográfica foi uma permissão, eu acho, sabe? A cidade já tinha dado o primeiro clique, Barbadiana, né? E ali eu comecei a buscar outros cliques, né? Foi muito importante, a Margot foi o outro clique muito fundamental, foi me ver como uma barbadiana, né? Trazer o quadro para casa e ter que enfrentar esse espelho, a imagem como um espelho. Né? Para mim foi um processo bastante interessante e muito doloroso. Eu, na verdade, chegou um momento que eu acho que eu estava mesmo que precisando de ajuda para entender por que essas imagens, elas... E não era porque as imagens, elas... Aí que vinha, né, como todo fotógrafo iniciante, né, parecia uma metralhadora tirando fotos. E ali eu conheci o Maranhão, ali eu conheci os pedaços do Brasil inteiro aqui nesse lugar, do Pará, da Bahia. Aqui existe uma diversidade incrível. E essa câmera começava a me apresentar, mas de uma maneira muito também, de uma forma assim que me trazia dúvidas, né? Que caminhos são esses? Né, o universo, acho que foi muito grato comigo. Aliás, acho não posso dizer isso, né? Foi muito grato e me trouxe Marcelo Felitti, né? Eu pude conhecer o teatro interno de Bizarros, um teatro realizado dentro do sistema prisional em 2013, onde eu
eu assumi as minhas prisões internas e entrei junto com eles numa dinâmica onde a gente falava muito sobre nós, sobre as nossas histórias. E o Marcelo, pela primeira vez, eu ouvi a palavra ressignificar. Ali o tempo, para mim, já estava quase martelando a minha cabeça. É muito difícil você sair da velocidade e encarar o tempo. Ali eu comecei a aprender outras relações, né? Para mim foi muito importante. Mas ali dentro do presídio foi um lugar onde eu pude parar para digerir as imagens que eu estava encontrando pelo caminho, né? Por isso que a palavra reconhecimento ela chega com uma força muito grande, porque eu vinha de um processo, poxa, de São Paulo, meu diploma não foi reconhecido, né? Eu não fui reconhecida como economista. Em Rondônia eu fui, né, parcialmente reconhecida, mas, né, dentro do governo uma pressão gigante. E no presídio, ali junto com os meninos, era um lugar onde eu tinha um reconhecimento, fotógrafa. O meu reconhecimento veio pela câmera. Né? E aquilo foi muito grato para mim, porque também a gente estava lidando, eu costumo falar das sobras, né? A gente estava lidando com sobras, né? Eles ali encarcerados e eu com as minhas prisões internas. E essas sobras elas foram se apresentando no caminho, porque eu cheguei lá completamente, né? Opa, a distância de lá era muito grande, né? A gente se coloca quem, né? A gente se coloca o outro, se tá, né? Os distanciamentos sociais, ele existia. Então, o Marcelo me convidou, né? Eu fui fazer um serviço pelo trabalho e depois ele falou: olha, a gente está precisando de alguém aqui para ajudar. E eu fui lá ser essa pessoa da mídia, onde eu faria fotos e mexeria na internet. E ali eu começo, né? Ele falou: olha, você vai precisar entrar aqui com o coração, com tudo, olha, né? Trabalhar, vamos trabalhar, vamos. E eu começo a fazer terapia com esses meninos, né? E isso começa a me trazer assim aspectos que não tinha como mais ficar por fora da imagem, né? E principalmente assumir a minha imagem. Ali o espelho passou a ser tudo aquilo que eu via, inclusive, né? Um outro lugar importante para mim foi o terreiro, né? Foi conhecer os terreiros. Eu tinha esse paradigma, né? Uma coisa muito séria, né? A gente nasce com 300 anos nas costas. Uma criança no Brasil nasce com cerca de 300 anos nas costas, né? Toda essa fala, gente, né? Eu estou contando de caminhos, é o processo que eu passei. E essas falas, elas foram também sendo todas vindas do caminho. Eu tive a oportunidade de fazer 4 anos de circulação, né? Por 3 estados brasileiros, né? Com a exposição, mais outros estados. E a fala, eu comecei a perceber como é bom falar e como isso me trazia também aspectos da infância, né? E essas falas começaram a me nortear. Enxerga onde você está, né? A cada dia é um exercício de enxergar essa ideia, aliás, apagar essa ideia, deixar que aconteça esse lugar, né? Então, quando eu chego aqui, né, encontro aqui, ó, aqui atrás de mim, tá aqui, Cabeça de Negro, Bubu Johnson, né? O Bubu Johnson, ele, né, você imagina, você chegar, imagina a Amazônia, né, no início dos, né, né, 1910, né? Um corpo negro, né, de outros lugares, falando inglês, colonização inglesa, né? A gente fala barbadiano, Clarice Blackman, que é uma historiadora barbadiana, né, que conseguiu ressignificar, inclusive, porque barbadiano foi feito o mesmo processo do negro, por exemplo. O negro era, antes de ser negro, ele era muita coisa, né? Lá na África ele era muita coisa. Aqui no Brasil se reduzisse ao negro. Aqui na Amazônia não foi diferente. Esses negros dessa grande diáspora foram, assim, colocados nesse lugar de barbadiano, né? E esse lugar de barbadiano foi ocupado e ocupou lugares de poder no início do século. Né? A Madeira Marmoré era um lugar, era uma empresa. Aqui se construía esse empreendimento, né? Político, econômico. Né? Então você imagina a quebra. Então eu estou falando também de ressignificações que eu consegui alcançar. Poxa, eu penso em quebras, esses cliques foram quebras na minha dinâmica de pensamento, né?
Essas quebras me trouxeram muitos outros significados, inclusive sobre a cor da minha pele e sobre aquilo que existe dentro de mim, são as potências, né? As potências. E aí você imagina um negro barbadiano chegando no início do século, dentro de um lugar onde as imagens ainda, né, que ainda são coloniais, né, estava mais próxima daquela realidade que ainda é, né? Aí chegam negros, né, ocupam espaços de poder, então foi uma quebra para a cidade, né? Então, ao pensar nesse processo da minha chegada, eu começo, então, vamos lá. Imagina, na Amazônia, né, daquele período, aí eles constroem o Barbadian Town e a cidade logo devolve Alto do Bode, né? Os estigmas que eles também passaram aqui, né? Clay Blackman tem um livro que fala sobre, né, essa chegada dessas grandes diásporas, né? E é muito interessante a gente perceber que essas quebras, elas estão aqui até hoje e elas produzem efeitos. E isso aí eu venho falar sobre essa questão do Brasil não trazer esses efeitos para as escolas, não trazer esses efeitos para os lugares onde a gente deveria ter acesso. Porque eu estou falando de um processo de dignidade. Aqui é um lugar onde a gente encontra uma festa divina do Espírito Santo de 123 anos. Nesse lugar aqui, ó, região do Vale do Guaporé. Aqui é a Fortaleza, Forte Príncipe da Beira, né, um quilombo. Ali existe, é uma grande região quilombola. A gente precisa também falar sobre... Rondônia é muito recente, a gente está falando de um território entre Mato Grosso e Amazonas, né, onde dizem que, né, registros, né, oficialmente, esse é o primeiro fluxo, né, esses negros deslocados no século passado para 1700 e pouco, para o Vale do Guaporé, mas ali, região Mato Grosso, né, onde se construiria uma fortaleza de defesa, né, de possíveis outras invasões. Né. Então, se desloca para cá um contingente de negro muito grande, onde essas pessoas, né, se espalham. E uma coisa que me intriga a cabeça é o que se espalha, mas o que não se tem acesso. Teresa de Benguela, se eu estou falando dos barbadianos, aqui é o seu Procópio Gomes, né? Divino, mais de 55 anos de Romaria. Né? Como ele diz, ninguém conta essa história como eu. É muito bonito, é muita beleza. Né? E é uma corte que ressignifica a nossa própria cor. Porque lá no Vale do Guaporé existem milhares de imperatrizes, imperadores, alferes da bandeira, foliões, remeiros. Existe uma fé dentro do esteio católico ou seja, a gente fala também de um processo de ressignificação do negro. O negro ele vem ressignificando sua história diariamente, né? Aqui, né? Hoje vem trazendo é o abraço, né? Do candomblé, umbanda. E a gente está num território aqui, a gente fala do daime, né? Mas aqui a gente tem toda uma questão muito forte, né? Quem trouxe? Pelas mãos de quem, né? Mestre Irineu aqui, nosso vizinho Acre, né? Que veio para cá nessa história, a história da seringa. Estou dizendo que é o que a gente consegue ter acesso, né? Se pensa nessa região pelos fluxos econômicos, né? Pelos ciclos econômicos e se perde muitas vezes essa beleza, né? Que sustenta esse lugar. E quando a gente fala dessa beleza, né, que a gente encontra aqui na negritude, eu falo também dessa existência forte indígena. A gente está aqui na beira do Rio Madeira, território Mura, Márcia Mura tem um trabalho muito bonito aqui na região. Ela fala muito sobre a questão indígena e sobre esse resgate, né, da cultura ribeirinha, que é aqui, beiradão todinho, mas se conhece pelo ciclo da borracha. Então, quando a gente fala sobre esse processo, ao enegrecer a Amazônia, a gente também reconhece essa substância, né? Porque daqui existem muitos encontros especiais, inclusive. O encontro do Umbandaime, né? O Daime, né? O mestre Irineu leva o bailado ali do Maranhão para dentro é um microclima, né? E aqui é uma Marcela, coisa muito sagrada, aliás, em toda parte, né? Mas é importante falar essas mãos que disponibiliza, né? Trazer a exato. visibilidade.
Você fala muito sobre a questão desses ciclos econômicos, né? A sua trajetória artística, né? O que você produz traz muito essa questão desses ciclos econômicos, mas você faz uma fala que é muito significativa, que é com relação a esses fluxos, né? Esses fluxos migratórios, né? E aí a gente tem as histórias, principalmente, né, do povo preto, das histórias transatlânticas, né? Para a gente da Amazônia tem essa relação, né, com essas histórias que a gente pode dizer transamazônicas, né? Essa relação entre esses diversos povos, né? E aí você tem nesse trabalho de forma muito significativa, reconhecendo a Amazônia Negra, que aí você traz essa perspectiva, né, do negro, que é muito diferente também. Eu também sou rondoniana, né? Eu costumo dizer que eu sou rondoniense do Pará. E para mim também foi muito significativo saber que as famílias, né, tradicionais, famílias, né, em Rondônia, eram famílias barbadianas, né? Isso chama muita Negras, atenção. né? Mas você também, exato. E você traz também, né, essa outra negritude, né, que está dentro dessas famílias, que está também na população, na miscigenação, né, nessa relação entre negros e índios, também na população em situação de rua. Então, quando eu digo que você traz essa lente no pescoço, não como uma pessoa que precisa ver, você enxerga, você traz isso como uma ferramenta para evidenciar essas histórias, né? Porque quando a gente vê uma fotografia sua, a gente se questiona sobre essas pessoas, sobre essas figuras, né? Então você traz esse corpo negro, né? Você traz essa presença dessas pessoas, e aí com essa relação, né, com a cidade, né, com pertencimento, com identidade, com religiosidade, né, com política também, quando traz essa questão desse direito à cidade, dessas populações, né, que estão em situação de rua, em vulnerabilidade social, em que a cidade também não questiona quem são essas pessoas, né? E aí, assim, quando eu coloco que você é vanguarda de si mesmo, que é justamente isso, né? Você vem trazer de novo essa perspectiva desses movimentos todos, né? O Bubu Johnson com o movimento Cabeça de Negro, então você traz essa perspectiva na sua construção. E aí interessante nessa perspectiva que é se reconhecer, né, para além de você, de se reconhecer nesse processo, né, de se imbricar também com a sua negritude, você provoca a gente também a se reconhecer dentro dessa Amazônia negra, né? E aí é isso, né? Você movimenta. E eu queria que você comentasse também um pouco como foi esse percurso nessa perspectiva transamazônica, quando você circula também com esse projeto, falando quem é essa Rondônia também, né? Porque quando a gente pensa em Amazônia, a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Mas é diferente o Amapá, Roraima, Pará, Amazonas, né? O Acre. Então, quando você circula, como é que você vê isso também, assim, né? Do diálogo com essas outras Amazônias, com essas outras negritudes e com esse processo também, né? Dessa negritude, inclusive do povo indígena, né? É muito importante entrar dentro da imagem, né? Quando você chega e vai, eu tive acesso a algumas reservas extrativistas, né? As linhas rurais, as ruas, ao presídio, né? Aos quilombos, às aldeias, ao Vale do Guaporé, que é um outro microclima muito especial. Então, colocar, ao perceber, porque assim, foi um processo também, não foi do dia para a noite, é como você está percorrendo um roteiro, né? E cada semblante, para mim, se movia como um roteiro, né? Cada viagem era um lugar, né? Onde as pessoas, né? Como elas chegavam, deixar acontecer, né? Para mim foi muito importante deixar acontecer, né? E colocar, depois de perceber a dimensão disso, porque eu falei, poxa vida, né? Quando eu percebi, gente, a Amazônia, e eu falava, eu perguntava, é negra no começo. Eu falei, é negra, gente, porque onde eu ia, eu enxergava a negritude. E hoje poder pensar a Amazônia
como centro do debate da Amazônia Negra, significa trazer a ela a dignidade merecida. Ela é um lugar onde tem todos os lugares. Aqui você conhece todos os... Porque ela tem todas as especificidades dos lugares, embora ela tenha a especificidade. É um lugar muito cosmopolita. Quando você fala de negritude, é muito grande, é gigante, né? É como o corpo do negro, né? A gente não sabe o que tem dentro. É como a própria negritude, é diversa, né? Como as próprias etnias que são diversas. Eu quero aproveitar também, Marcela, estou conseguindo ver aqui as pessoas dando um salve, um axé, Maiara Paiva dando um alô também, Fred, Andressa Batista, Lute falou também aqui, mandou um forte abraço. Michele Saraiva passou aqui também. Michele. Lute Estrela. E essas pessoas, né? Falando comigo. Isso. É muito legal falar sobre pessoas, né? As minhas referências, né? As referências são essas figuras, né? E são referências de diversas formas. Exatamente. Gente, quem estiver por aí pelo chat, se vocês quiserem fazer uma pergunta ou colocar considerações, fiquem à vontade, a gente está aqui acompanhando também. Mas é isso, né, Marcela, com relação a essas oportunidades que você teve de circular em Rondônia, né, conhecer esses espaços, descobrir que dentro de Rondônia mesmo tem uma diversidade negra, né, e aí quando circula pela Amazônia tem outra diversidade também. Não, com certeza, né? São lugares e lugares diferentes, né? Aqui você tem tudo que você pode imaginar, né? Você encontra o mundo inteiro dentro de Rondônia. Você, às vezes, ouve só falar sobre o fluxo, né? O fluxo sulista. Eu tive a oportunidade de fazer uma circulação, né? Onde eu pude falar da Amazônia para a própria Amazônia. Então, foi um lugar, um espaço importante, né? O Amazônia das Artes, né? Onde a gente pôde se reconhecer. E é um movimento de reflexão, né? Porque o mais interessante é que as pessoas elas se reconhecem nos retratos. Aí eu te pergunto, antes de ser Bonfim, o que eu seria, né? Hoje a gente tem sobre esse processo, ele me trouxe muitas outras dúvidas que vão me levando a caminhos, né? Hoje eu estou aqui no Rio Madeira, mas ir para o mar é um lugar que eu preciso, né? Hoje é ter esse impulso, né? Esse pulsar, né? Essa experiência que, querendo ou não, a minha avó não teve, a minha mãe não teve, a minha bisavó não teve. Quantas mulheres atrás de mim não tiveram essa oportunidade? Que não foi assim, não veio pela meritocracia, né? Não veio pela meritocracia, veio, olha, veio pelos caminhos. Hoje eu estou dentro da afro-brasilidade e eu entendo esses caminhos, eu consigo entender melhor, não entendo tudo. Eu posso contar meus anos de idade, aqui eu posso dizer que eu comecei a enegrecer a partir dos 27 anos, né? Então, é um processo que fala sobre dentro. O que há de dentro, né? Conhecer o teatro interno, né? Quantos teatros internos existem e quantas crianças feridas a gente encontra pelo esse processo, né? Então, chegar às comunidades, poder ter acesso a essas pessoas, Dona Nicásia, né? Olhar a Dona Nicásia e ver como minha avó, né, estreitar uma relação, poder comer o caldo de banana, deitar no colo, dar risada, ouvir ela falar sobre o que é ser senheira e rendeira, né? Mostrar... Porque a identidade é reconhecimento, né? É muito bonito quando você fala isso, né? De que você reconhece no outro, na outra, uma pessoa próxima, uma avó, uma tia, um parente. Você se reconhecer nesse processo, você instituir, né? Você elaborar e construir. Porque a identidade também não é uma coisa consolidada, né? Não é sólido, né? Não é imutável, né? É um processo, né, para todas e todos nós. O caminho que... Né, é um caminho. Né? Eu descobri, trânsito, eu acho que eu ressignifiquei, dá um outro lugar. Para mim, negro, eu cresci, eu falo... A imagem negra era uma coisa completamente pejorativa.
O livro negro, neguinho, né? Eu cresci dentro disso. E eu me tirei de fora. Eu saí. Eu não quis mais ficar nisso. Eu me embranqueci, achando que isso fosse resolver alguma coisa. Agora, voltar, refazer o caminho, é um lugar que eu busco vir para Rondônia, que eu acredito ser um lugar afim. É um lugar onde eu estou encaixada aqui. Essa história me permitiu uma dignidade, porque eu sou um tipo de personalidade, e a gente trabalha muito isso dentro do presídio, dentro do teatro interno do Bizarros, que a minha personalidade ela precisa estar bem adequada no lugar, para se sentir bem. E o lugar, ele é muito interno, né? A princípio. E ir para dentro significou entrar nas matas, entrar na rua, pedir licença, né? E perceber que existe, né, um mundo de relações que precisam, as relações precisam ser melhor elaboradas. Inclusive a relação com a minha própria identidade, a relação com a minha própria imagem, a relação com o meu próprio corpo, a relação com a minha própria história. Essa é a minha história. É uma história que eu não sei contar. A minha mãe, ela conta sobre a minha avó, a minha bisavó, ela era filha de negro reprodutor. E aí eu vejo a minha história, né? Então, aí, olha, se eu não sou também uma. A gente vai reproduzindo a maior parte da vida. Essa é a questão. Né? Hoje, discutir sobre fotografia, estar do lado de trás da câmera, me traz uma condição de poder elaborar melhor as minhas relações a partir de uma melhor consciência e poder olhar esse escuro sobre a minha história. O que é a minha história? Né? Eu estudei num colégio onde minha mãe fez tudo para eu ficar lá, minha tia ajudava, a família ajudava a ficar, onde as famílias se apresentavam em árvores genealógicas e a minha se apresentava num vazio muito grande. Né? Chegar a Rondônia foi um outro vazio. É como se deparar a perguntar, mas pai, da onde vem o Bonfim? Eu tenho, né, aqui eu consegui ressignificar as coisas, aqui eu consegui enxergar a partir dessas sombras, né? Cidade, né? Eu falo a relação da cidade, elaborar melhor a minha relação com a cidade de São Paulo também, as minhas expectativas dentro de um plano que não me atendia, esse plano que você, porque o que acontece, né? É um processo onde eu discuto, inclusive, a autoria da imagem. O primeiro clique não fui eu que dei, foi a própria cidade que deu. Né? E os cliques foram acontecendo a partir dali. Né? Isso de discutir a autoria, a autoria da imagem, quando você faz essa provocação, né, sobre essa constituição, sobre narrativas, quando a gente começa a questionar, né, essa narrativa oficializada, hegemônica, branca, que embranquece a negros e negras, a povos indígenas, a gente também está discutindo essa questão de propor essa outra narrativa, que inclusive é uma narrativa artística também, né? Porque as artes também são um espaço que embranqueceu e que também traz uma perspectiva de hierárquica, de arte maior ou uma arte minorizada, quando se trata de arte de povos e populações tradicionais ou que discutem essa questão da diáspora africana, né? Então, quando você provoca, quando a tua composição artística que vem de uma provocação muito pessoal, ela reverbera, né? Como aqui no norte a gente brinca com essa questão do banzeiro, né? Ela acaba reverberando e sacudindo também, né? A sua passagem, né? Pelos outros estados e esses processos de não encerrar a exposição na exposição, mas contar essas histórias, né? Que se confundem com a tua história de família, porque isso foi negado, né? A nossa história, que é muito recente, né? Quando você pensa em mais de 500 anos, foi ontem, mas a gente tem esse processo que foi brutalmente negado, né? A todos nós. Quando você provoca isso, e aí no relato também das pessoas que participam desse processo, né? Dentro da exposição, isso também traz muito sentimento e muito
é falar, né, sobre... Deve ter caído, mas é falar, né? A gente é um corpo político, esse lugar me mostrou, né, a potência do que é um corpo político, né? E esses caminhos que foram chegando, eu fui trazendo essas relações, né? As relações. O que é elucidar as relações? Né? E esses vazios, né? Isso foi sendo juntado, na verdade. Né? E a construção da identidade, ela é um caminho ainda a se constituir. Né? Eu acho que eu consegui ressignificar a minha própria relação do que é ser uma mulher negra, né? Do que é ser uma pessoa, um corpo negro, principalmente atrás da câmera, né? Principalmente podendo dignificar a sua própria imagem. Então, o primeiro clique, para mim, foi muito significativo. Né? A cidade me chamou a atenção, uma imagem que já existia. E hoje eu falo, né, percorrer esses lugares é reconhecer essas imagens, né? Ver a beleza e a potência. Né? Eu falo sobre os pulsos, né? São pulsos que estão dentro da gente. Às vezes a gente reconhece numa feição né, um parente, né? E quando a gente pode observar esse parente, a gente pode também perceber que a gente pode fazer coisas, né? Como tocar piano, né? Exato. A tua fala, Marcela, ela está corroborando aqui também com algumas perguntas. O Rafael Pinto está perguntando como é que se deu esse acesso ao circuito da arte. Ser mulher e preta interferiu em algum momento? Já sentiu preconceito? Ou como você vê o racismo na Amazônia? Aí a Carolina Moura também, ela continua, né? Queria saber como foi circular com esse trabalho pelos outros estados da Amazônia. Olha, tá aqui, né? Ser uma mulher negra atrás da câmera é essa experiência que a gente tem diariamente, né? É uma pressão muito grande, né, que a gente sente, inclusive estando dentro, atrás das câmeras. Mas eu me ligo mesmo, hoje é mesmo nessas potências. Né? Toda pressão gera, né, um movimento para trás, mas a força que a gente vai encontrando nessas imagens, né, e a força que a gente vai encontrando, inclusive nas histórias, vão levando, faz com que a gente traga para frente, inclusive coisas que a gente não imaginava que existiam dentro da gente. Então, são caminhos que trazem para a gente essa coragem também, né? Porque está dentro da fotografia falando sobre autoria de imagem, está dentro da fotografia falando sobre uma outra forma de ver, enxergar e tratar e relacionar. Qual a sua relação com a imagem? Eu sempre pergunto, né? Quando eu vou falar sobre, né? Se eu puder fazer algum questionamento aos meus colegas fotógrafos, né? Qual a relação com a imagem do corpo negro, né? É isso que eu me ligo. Então, a fotografia, para mim, são esses cliques, né? Que a gente vai ter, são essas consciências, né? E essas sombras, elas vão se elucidando num processo que você está dentro. Você está dentro, de qualquer maneira, né? Até você chegar às imagens, você tá, é como se você é conduzido por ela. As histórias te levam às imagens, né? Os significados te levam às imagens, né? O medo te leva às imagens, né? O desconhecimento Tem mais uma pergunta aqui também. O pessoal quer saber, a Caroline Soares quer saber se o trabalho circulou fora da Amazônia e quais as cidades tiveram a oportunidade de conhecer a exposição para além da região amazônica. Olha, a gente circulou os 10 estados da Amazônia, legal, pelo Amazônia das Artes, né? Um projeto muito interessante, muito importante. Ficamos 2 anos circulando, foi muito legal poder conversar sobre de Amazônia para Amazônia, né? Intercâmbio com os artistas e com as feições, né? Poder se reconhecer, muitas delas também. E a gente circulou para Minas Gerais, fomos para São Paulo, fomos para Fortaleza, depois voltamos para o Ceará, para o Cariri. O Léo falou aqui que a motivei em Fortaleza. Léo Silva, acabou de falar. O Léo virou um irmão, eu consegui amigos, Joyce, eu consegui amigos. Olha, é isso que eu falo, o cuidado com as relações. Rondônia me ensinou
a cuidar das minhas relações. Então, quando eu falo desse processo, eu estou falando de um cuidado que eu tenho com o lugar, de um cuidado que eu tenho com essas pessoas. Cada foto é uma forma de cuidado, porque a imagem é deles, mas está sobre os meus cuidados, né? O meu papel atrás da câmera é trazer os cuidados. E também é de colocar, sabe, a responsabilidade que a imagem... Gente, a gente é o que a gente come, o que a gente vê, o que a gente... Quais são as nossas relações, né? E ao andar por aí, né, esse exercício de 4 anos de circulação me trouxe a fala, né? Me trouxe a oportunidade de pegar essas ferramentas que foram sendo apresentadas no caminho, a imagem, a música. A música é um outro processo que está dentro desse processo, né? Uma coisa é reconhecer a cor da pele, outra coisa é reconhecer a mulher negra. Lá no Maranhão, eu tive ir ao Maranhão, ir ao Pará, ao Marajó, dançar o carimbó até amanhecer, rodar na saia de Coreira Ana, lá no Maranhão, né? Conhecer Zafira, que pôde me mostrar o que é, né? Eu tenho conhecido muito sobre a concentração, né? Hoje está dentro da religião, é poder falar sobre concentração. E quando a gente está falando de concentração, é poder observar o que tem além da imagem. Quando é chamar a atenção de não olhar. O plano da frente é muito fácil. É a mesma coisa da Amazônia de fora. É olhar por dentro, a imagem por dentro. Hoje tem me interessado isso, né? É pensar a imagem por dentro, como um corpo preto, atrás das câmeras, como um corpo preto na frente das câmeras, como um corpo preto do lado, do outro. São muitas dimensões para falar de fotografia. Então, hoje está provocando essas questões, poder circular para poder conversar sobre isso, poder ver o que as pessoas estão conversando, o que nós podemos quais são os tipos de relação que a gente vai criando com o caminho. O Amazônia Negra, reconhecendo a Amazônia Negra, povos, costumes e influências da floresta, olha que coisa, né? São 10 Isso que você está falando, como que são as pessoas quando elas veem, né, as suas imagens assim na exposição, ou quando você fez essa exposição no Baixo Madeira, que colocou, né, na frente da casa das pessoas, como é que as pessoas se sentem representadas a partir da fotografia numa exposição? Olha, é um processo, é como eu, né? Como é que é você olhar no espelho, né? Uhum. A princípio, né, são impressões. O momento da fotografia, ele é muito antes do clique, né? Poder falar com Dona Lourdes, né, que se foi agora pelo Covid, lá de Nazaré, e poder ver os traços indígenas misturados ao Maranhão, seu Venâncio, olha que história. E ali a gente dançar o carimbó, comemorar o boi, você percebe? Então, são lugares que vão trazendo a gente e a gente vai levando aos lugares também as nossas inquietações com a minha própria imagem, né? E ver que eles também... É um processo de... É tudo isso aqui, ó. É a cabeça, é a imaginação, é a memória. Então, assim, não é uma coisa do dia para a noite. A autoestima é um chão, eu costumo dizer, né? Tô aí, ó. O Maranhão me mostrou o que é mulher negra quando eu rodei naquele tambor de crioula, né? A potência. Eu não sabia que eu sabia dançar. Eu nem podia, o carimbó, como aquilo cabe no meu corpo. Então, poder experimentar esses lugares de forma, sabe, livre. Sair do presídio foi me libertar, mas eu saí mesmo, mas foi dentro de mim, né? Um corpo preso. A normativa, ela prende a gente, porque a gente já não se enxerga como referência. E quando você olha aqui, a história de Teresa de Benguela, lá nas bandas do Guaporé, conheci a terceira Teresa, lá nas bandas do Guaporé, Rainha Teresa. Aqui existiu uma história. Então, poder se enxergar nessas histórias, poder criar essas relações com tranquilidade, gente, é uma segunda chance que o universo me deu, e esse lugar é por isso que eu falo que dignificar os pares, sabe? Entrar por dentro do lugar e mostrar a dignidade que existe, porque o que se vende, né, e o que se compra sobre o lugar, às vezes, calma, sabe?
Existe tudo que você pode imaginar, todo tipo de contradição, mas existem essas belezas. Existe resistência e existe uma memória muito ancestral. O Vale do Guaporé é um encontro desse negro com o índio. Essas duas ancestralidades. Mestre Irineu com o Chá é esse outro encontro de ancestralidades. Poder perceber tudo isso dentro desse processo, dentro dessas relações, dentro dessa vivência, dentro dessa liberdade. Né? A câmera foi um aspecto de liberdade, uma muleta. Olha, me levou para vários lugares. E hoje está ressignificando, né, esses papéis, porque a impressão é um papel, né? Estamos aqui, ó. Mas nem sempre, às vezes é a madeira. Eu moro numa casa de madeira, eu achei muito justo que fosse dentro da minha casa, né? Porque hoje falar sobre imagem, para mim, todo mundo pergunta sobre o suporte, né? O suporte em madeira. Tocar na imagem é importante, né? Olha, hoje a gente está distante do toque, mas é importante tocar sobre essas relações, né? Qual a relação que você tem sobre esse corpo, né? Eu peço, né, falo, pessoal, é só criar a relação que você vai encontrar o seu lugar dentro, né? Hoje todo mundo busca o seu lugar de fala, né? Existem hoje referências Isso. que nos trazem, né, esses inquietamentos para que as pessoas são lugares importantes de se discutir, lugares. A imagem é um lugar importante, né? É onde tudo começa, o nosso primeiro encontro com o negro, com ele mesmo é ali, ó, é o espelho. O encontro dele com a sociedade é o mesmo espelho. O encontro dele com o emprego dele, o primeiro emprego é ele mesmo. Então, são relações que são importantes. E tudo isso foi construído no caminho, sabe? A Isso Marcela, mesmo. a Marcela, há 10 anos atrás, ela era uma reprodução daquilo que ela queria ser. Né? É diferente, né? Por isso que eu falo, o que eu quero às vezes, será que é o que eu quero às vezes? A Olha só, Amazônia, como a gente está já se encaminhando para o final, eu queria que você começou a falar um pouco também, a Thalita colocou aqui, né, sobre as imagens e madeira no suporte, a relação, né, com as casas, né, com as árvores, sobre o desmatamento na Amazônia, no sentido também da resistência, né, dessa existência. Grande abraço para a Thalita. A Carol está falando aqui que está emocionada em te ouvir. O Antônio, de lá de Paraty, também colocou Antônio, que, exato, que você deixou uma marca linda em Paraty. Legal, Antônio, grande beijo. E aí eu e é queria que muito você comentasse um pouco essa questão que foi colocada pela Thalita, né, como a madeira da casa, da árvore, da resistência. E aí eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais e agradecer também a sua presença. E depois eu faço um convite para todo mundo. Olha, a madeira ela surgiu, né? Quando começaram a surgir as oportunidades, as relações, as frequências de oportunidade, né? Todo mundo ali. E aí, Marcela, sua primeira exposição? Porque esse lugar de fotógrafo, ele estava sendo dado. O presídio me reconhecia, a rua me reconhecia, as pessoas da cidade começaram a me reconhecer como fotógrafo. Isso foi muito bonito, mas gerou uma dúvida, né? Se eu queria ser economista, essa relação do querer, né? O que você quer? Né? Hoje eu acho que eu, como fotógrafo, eu sou, né, uma grande economista, né? Como fotógrafo, essa organização, organizar tudo isso me trouxe a necessidade de trazer a madeira. Né? Como é que eu organizo toda essa cabeça que está para contar sobre, olha, eu tô vendo uma coisa, eu tô vendo isso. Né? Eu queria falar, eu tô vendo isso. E um dia eu fui na casa, a Cleide me levou na casa de uma senhora que ela casou com um barbadiano, ela é parteira, aqui no bairro do Triângulo, onde ficava próximo do Barbediental. E essa senhora, né, ela contou sobre a mãe, e aí chegou uma hora, né, eu perguntei para ela, né, porque eu sempre pergunto, né, eu acho importante, no momento da conversa, a gente chegar aí e perguntar, e aí, como é que você se reconhece? E ela disse, minha filha, eu sou negra, isso aqui, ó, e bateu assim no braço. Isso aqui é madeira de bater em doido. E é muita resistência, minha filha. A gente tá aqui, ó, a gente sabe, viu, o que a gente passa. Aqui, ó. E aquilo me trouxe ali, eu falei, não, não pode ser não pode ser um papel, tem que ser algo muito mais especial, mas algo que fale mais sobre essa coisa que é aqui, ó, cotidiana.
É pressão? É pressão. Todo dia o barranco está aqui, ó, pressão. Né? Agroindústria, desmatamento. Mas por dentro, além da pressão, existe as acomodações que, se a gente tiver atenção, a gente vai entender como é que funciona. Isso aqui é um lugar, né? Quando as pessoas falam sobre a Amazônia, eu não consigo te responder o que é a Amazônia, né? Mas eu digo que tem muita coisa para a gente conhecer aqui, inclusive esses territórios, que eu digo corpo, né? Aqui eu vi o que a diferença do lucro com a fartura, a diferença, o que é propriedade, o que é domínio, ter o domínio da minha imagem, ter o domínio da minha imagem, a propriedade, ela é muito particular, né? É diferente desse conceito, e aqui se exerce muito isso, né? A identidade, são muitas, né? E é muito importante a gente falar desse lugar, sabe? E eu tenho muito a agradecer a esse lugar. Falar desse processo, né? Tem um aspecto artístico? Tem, mas tem a qualidade de vida, o tempo. O tempo que mata é o tempo que morre. A dor que não passa vira lixo, vira lata, depois morre. Eu aprendi aqui. Antes eu passava o tempo e estou aprendendo ainda. O tempo o tempo, ele é um mestre, né? Hoje a gente celebra isso de uma forma. Então tudo ficou muito mais nítido, né? Foi dentro dessa sombra. É interessante, né? Quando você falou sobre história de fotografia, aí quando comecei a pisar meu corpo dentro da fotografia, eu falei, não, eu também estou no espaço branco. Aí eu comecei a pensar, o domínio da imagem está nesse espaço branco, então eu preciso reverter essa ideia. Porque a questão é a ideia, né? Porque ela chega muito anterior ao clique. E quando a ideia chega, ela vem e me coloca em lugares que eu não quero estar. É sobre essas diferenças, quando a gente circula, né? Acaba de falar para um auditório cheio, vai pegar o avião, eu volto a ser um corpo preto, a minha imagem vai bem na frente, aí eu vou ali ver um presentinho bonito no aeroporto, 3 pessoas para me olhar. É sobre essas imagens que eu estou dizendo. É sobre essas formações que me preocupa, né? Porque eu vi isso de uma... Sabe? Isso pode ser reverberado de outra maneira. Quando você chega e encontra um lugar, imagens que você não imagina, mas a questão é aquilo que já é imaginado. Por isso que a fotografia, ela é algo que a gente precisa ressignificar. Todos nós que estamos, inclusive, exercendo ela, trazer essas relações para mais próximo da gente, isso foi muito importante. Ao me distanciar de São Paulo, eu tive que me aproximar daquilo que era mais próximo. Então, ao reconhecer essa... É como se fosse uma ilha magnética, sabe? Ali, aí eu lembro do Maranhão, né? O magnetismo. O Maranhão chegou, né? Zezinho Maranhão chegou aqui, né? E ali me deu um lugar com a composição dele, rondoniana, né? Falar de outro corpo negro é muito importante dar essas referências da cidade. Eu queria ter mais tempo para poder falar sobre a importância que é se reconhecer num lugar, se reconhecer num corpo, se reconhecer numa imagem, se reconhecer numa história. E quando você olha para Teresa de Benguela tem uma imagem hoje na minha cabeça que não existia antes, eu nem sabia sobre esse nome. Então é muito importante hoje sobre essas referências, Bobo Johnson, né? Dona Nicássia, Dona Tomasa, Dona Sônia Maloney, Dona Socorro, Sônia Maria, Isaías, Betânia Velar. E hoje Marcela Bonfim também, né? Uma grande referência para todos nós. É? Tantas pessoas negras aqui. Ana Maria Ramos. Não é? Ana Maria Ramos. São referências que trazem para a gente, olha, opa, mas você vai perseguindo a história para trás, e quando você percebe, tem mais coisa atrás, porque aí você chega ali no Baixo Madeira e fala, olha, aqui foi um território... Então, assim, aí você vai para o Guaporé, tantas populações. Aí o índio também vira múltiplo. Olha que potência. Né? Você respeitar, opa, o mesmo que fizeram com o meu corpo, fizeram com o dele, sim. O mesmo corpo que... Hoje poder olhar os barbadianos como, né, como eles são, e são muitos. Né? É Granada, é gente de todas quanto é lado. Hoje nós temos o fluxo migratório recente da Venezuela, que está aqui na cidade. Também, né? Nós temos muito haitianos. Que é muito recente e há muita dor.
é século é chegar aqui, ó, na Madeira em século início Tem do muita, século, né? Eu acho que é a mesma embora sensação. seja, a história do Estado seja muito recente, né? Assim, tem muita história, e tem para antes desse Estado ser território e antes mesmo de ser Estado, né? Infelizmente, Marcela, a gente está caminhando para o final. Eu queria agradecer muito, muito, muito você por ter topado o desafio, por abrir a porta da sua casa, né? E mostrar numa outra perspectiva, redescobrindo a Amazônia Negra, mas também trazendo outras linguagens poéticas, a música, né? Você falou também que perpassou pelo teatro, então, assim, a gente fica aqui, e até um convite, né, para quem já te conhece, te acompanha, mas para quem não te conhece também acompanhar, você tem participado de muitos espaços de debate, de diálogo, né, que são espaços que são importantes hoje a gente ocupar. Então, aqui também é um processo de ocupação cultural, um espaço, né, que tivemos. Então, eu queria muito agradecer a todas e todos, mandar um abraço para o Vônia, que falou aqui com a gente, Maiara, que Paiva, que esteve todo o tempo. Tem sim, eu só vou pedir... Você encerra com a música e eu só vou dar um recado. Acompanhem, né, o Sesc Convida no nosso site, também no Facebook do Sesc Nacional, vocês podem acessar toda a programação, sobretudo as programações dos diálogos virtuais. Eu vou até fazer um versinho que o nosso próximo diálogo vai ser com Rafa e com Guto. Então, Betânia pode ser Rafael, Rafael pode ser Betânia, mas Roraima é Roraima e Rondônia é Rondônia. O próximo Diálogos Visuais vai ser com o nosso técnico de Roraima, Rafael e Guto. Então, acompanhem, curtam nossas páginas, né? E podem comentar. E também esse debate, esse diálogo vai ficar hospedado aqui. Vocês podem também fazer indicar para as pessoas. Muito obrigada, boa noite e saudações amazônicas. Eu passo para a Marcela fechar esse encontro. Grande abraço. Bora pulsar. Agradecer, Rondônia, a todo esse axé. Que se eu tenho descoberto o meu corpo, é aqui dentro dessa terra. Salve, Rondônia. Salve a todas que estão aqui dentro, que estão fora. Eu agradeço o SESC pela oportunidade. Estamos aí, axé. E a Baixada aqui, a minha comunidade maravilhosa, que está vivendo. Viva! Convida, axé. Ao negro, o pulsado corpo negro, ao negro, o colorido mar azul, azul da cor do mar, o mar é negro azul, ouro, a pele do 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 mar é negro azul. Axé, e que o caminho de vocês, aliás, no caminho, nunca tenham medo de errar, porque é nesse processo que a gente mais aprende. Axé, salve. Um abraço de Rondônia, Rio.